Quem foi Joana d'Arc? Santa ou bruxa? Heroína ou vilã? Entenda quem foi essa moça que causou muita polêmica na Idade Média e que ajudou a França a várias batalhas e vitórias, inclusive a erguer o rei Carlos VII ao poder. É isso que iremos falar hoje. O meu nome é Aaron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito no canal, inscreva no canal, dê essa força para nós e bora pro vídeo. Ao longo dos séculos, a figura de Joana d'Arc recebeu inúmeros adjetivos: bruxa, santa, herege, louca, mártir, feminista, líder militar e, é claro, heroína. A história da camponesa que se transformou em mito é fascinante, justamente por toda a controvérsia ao redor dela. Joana d'Arc teria nascido no ano de 1412 na aldeia de Demetz-Pucelli, ao noroeste da França. Era filha caçula de uma família de camponeses e desde pequena frequentava a igreja. Aos 13 anos, afirmou ter suas primeiras visões do arcanjo Miguel, de Santa Catarina de Alexandria e de Santa Margarida de Antioquia, que teriam lhe apresentado a missão de liderar o exército francês contra o oponente da época. Aqui é preciso entender o contexto histórico em que Joana d'Arc vivia. Desde 1337, a França e a Inglaterra se enfrentavam na Guerra dos 100 Anos, que foi de 1337 a 1453. Tratava-se de uma disputa por soberania sobre o território francês. A própria vila em que ela nasceu tinha sido atacada por borguilhões aliados dos ingleses. O falecimento do rei Carlos IV, que não deixou herdeiro, abriu caminho para que o sobrinho, o rei inglês Eduardo III, reivindicasse o direito de sucessão. Então, aliada à religiosidade e às vozes que a motivaram, Joana d'Arc assumiu que apenas uma França forte e soberana poderia derrotar os inimigos, além de ajudar o rei francês Carlos VII a chegar ao trono. Poucos anos depois, convenceu um funcionário local do reino francês a levá-la a uma audiência com Carlos VII. E no ano de 1429, Joana d'Arc entrou para a história da França ao escrever uma carta ao chefe da ocupação inglesa, o que derruba o mito de ela ser analfabeta. Apesar de ter pouca educação formal, ela foi capaz de ler e escrever conforme comprovam as cartas e documentos assinados por ela. Foi nesse período em que a jovem cortou o cabelo e passou a se vestir como trajes masculinos, com a suposta intenção de ganhar respeito da população contra as pretensões de ingressar no exército francês. Nessa altura, ela já havia se tornado uma lenda. As pessoas queriam vê-la, queriam tocá-la. Joana d'Arc, vestida de guerreiro, injetou esperança na população. O povo via nela a concretização de uma antiga profecia, segundo a qual a França seria salva por uma virgem. Ela recebeu armas, vestimento e autorização da corte para liderar uma tropa com mais de 7.000 soldados. Joana d'Arc foi fundamental para levar a moral da tropa, que estava desgastada. Existe um debate sobre a atuação dela nas batalhas. Segundo alguns historiadores, o papel de Joana d'Arc seria mais tático e motivacional, e não lutando em campo de batalha. Apesar disso, ela foi fundamental para 2 vitórias expressivas na França. E a conquista da cidade de Reims, inclusive, permitiu a coroação de Carlos VII em 17 de julho de 1429. Os ingleses derrotados iniciaram uma conspiração contra Joana d'Arc. Em 1430, borguilhões a capturaram durante a Batalha de Compiègne, quando tinha apenas 19 anos. E em seu julgamento, Joana d'Arc foi acusada de bruxaria e condenada à morte pelo governo inglês. A Santa Inquisição foi utilizada para julgá-la. A Inquisição foi um movimento religioso e político que ocorreu entre os séculos XII ao XVIII na Europa e nas Américas. O objetivo era buscar o arrependimento daqueles considerados hereges pela Igreja. Com isso, os ingleses queriam tirar a credibilidade de Joana para tornar a coroação de Carlos VII sem validade e também justificar suas derrotas. Então, Joana d'Arc foi queimada numa fogueira em praça pública no dia 30 de maio de 1431, na cidade francesa de Rouen. E mais de 500 anos depois da morte, a imagem de Joana d'Arc foi ressignificada em 16 de maio, e no dia 16 de maio de 1920, a heroína foi canonizada pelo Papa Bento XV. Atualmente, a Santa Joana d'Arc é considerada a padroeira nacional da França. Inclusive, há igrejas dedicadas a ela no Brasil. Nas religiões afro-brasileiras, é sincretizada como Obá, orixá que também é uma guerreira, que representa a força feminina. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje, e se vocês gostaram, não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal.